Você virou líder agora, ou se você é um líder há um certo tempo, está na dúvida se é um líder ou é só o gestor do time, pensa nisso. Você tem o cargo ou está ocupando espaço? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bravende. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é liderança. Virei líder, e agora? O que eu faço com isso? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar aqui é que existe uma diferença entre gestão e liderança. Só que essa diferença não é aquele meme de rede social que aparece o tempo todo, diferenciando, entre várias aspas, chefes e líderes. Pessoal, essa história de chefe é ruim, líder é bom, isso é meme de Facebook, é meme de Instagram. A gente tem que ir um pouco mais profundamente nesse assunto para trabalhar essa questão da liderança. Mas existe sim uma diferença entre ser um gestor e ser um líder. Ser um gestor está muito relacionado com uma questão do cargo que você assume. Então imagina que eu contrato você, aqui para a Bravende, por exemplo, e digo para você o seguinte: olha, a partir de agora, você vai ser o gestor da área X aqui da empresa e você vai ter lá Y pessoas trabalhando com você. A partir do momento que a gente define isso, você virou o gestor dessas pessoas. Você vai ter que lidar com recursos humanos, mas também vai ter que lidar com outros recursos financeiros, infraestrutura, uma série de coisas. Mas você tem o time ali para cuidar, então você é gestor daquele time. Aí a dizer que você se tornou líder dessas pessoas, vai uma diferença. Pessoal, gestão é cargo. Promovo você para um cargo de gestão. Liderança não é um cargo. Liderança é um espaço que a gente ocupa. Esse espaço não é um espaço físico, obviamente, ele é um espaço na cabeça ali do nosso liderado. O líder, ele não tem necessariamente funcionários, colaboradores dentro de uma estrutura hierárquica. O líder tem seguidores. E por que tem essa confusão aí entre gestão e liderança, e o pessoal cria esses memes, em cima disso? Porque o que se espera é que aquela pessoa que assumiu o cargo de gestão, ela também ocupe o espaço da liderança. O espaço da liderança sempre vai estar ocupado por alguém. Se o gestor não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Então a primeira coisa que você tem que pensar é: poxa, virei líder e agora o que eu faço? Será que você virou líder ou você se tornou um gestor de uma equipe e agora precisa ocupar esse espaço de liderança? Uma coisa não está diretamente relacionada com a outra de forma automática. Você vai ter que conquistar esse espaço. Como é que você conquista esse espaço? Conseguindo lidar com as pessoas. Eu promovo você hoje, amanhã você é o líder delas? Claro que não. Tem que caminhar um pouco na direção desse objetivo. E uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nas nossas primeiras gestões, primeiras lideranças, é aquela sensação de, puxa, agora que eu sou líder, eu virei Deus. Não no sentido do ego. Apesar de que tem muita gente que assume liderança de um jeito muito ególatra e não vai a lugar nenhum. Se você tem o desejo de assumir um cargo de liderança, uma posição de liderança, ocupar esse espaço, ou se você já ocupa esse espaço e você imagina que você tem uma equipe que está lá para servir você está no caminho errado. Ser líder é ser um servidor para a equipe. O líder, ele é um servidor, ele permite, ele constrói cenários para que a equipe possa performar melhor. Mas não é nessa questão do ego que eu queria falar, é uma armadilha um pouco mais sutil. É que quando a gente se torna líder, a gente tem aquela história de virar Deus no sentido de que eu quero formar a minha equipe à minha própria imagem e semelhança. Que é coisa de Deus, né? Deus formou o homem à sua própria imagem e semelhança. Esse talvez seja o maior erro que você comete na liderança. E por que a gente tem essa vontade? Por que a gente quer ter uma equipe muito parecida com a gente? Dois motivos. Primeiro, porque é mais fácil. Se todo mundo pensa como eu, sente como eu, age como eu, fica muito mais fácil de lidar com essas pessoas no dia a dia. E segundo, porque a gente tem um histórico. E se a gente chegou aonde chegou, é porque a gente deve ter feito alguma coisa bem feita. Mas quem disse que o nosso jeito é o único jeito de fazer as coisas? E quem disse que o nosso jeito é o melhor jeito de fazer as coisas? Essa questão de ter uma equipe muito parecida com a gente é uma grande armadilha para líderes. Por que isso é uma armadilha? Porque eu preciso de diversidade numa equipe. Se eu não tiver diversidade, o dia que eu não encontro uma alternativa, ninguém na minha equipe encontra. O dia que eu não vejo o caminho,
ninguém na minha equipe enxerga. O dia que, por algum motivo, eu estou abalado emocionalmente com o nosso contexto, a equipe inteira está abalada emocionalmente. Quando eu tenho diversidade na equipe, aí eu consigo encontrar essas alternativas. Mas se isso é uma coisa tão óbvia, né? Por que a gente não faz isso de um jeito mais natural? Que a diversidade, ela gera conflito dentro do time. Mas conflito, pessoal, não é uma coisa ruim. Conflito é algo que a gente precisa lidar, claro, não dá para deixar todo o conflito ficar de qualquer jeito. E a gente tem que ter muito cuidado para o conflito não escalar para um confronto. Se tiver confronto na equipe, a gente não vai conseguir para lugar nenhum. Mas o conflito por si só ele é bom, porque ele gera ideias, ele gera alternativas. E é isso que faz com que uma equipe consiga ir para um patamar de performance superior. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de diversidade de gênero, de raça, de idade, de tudo que a gente pode ter. Quanto mais diversa for uma equipe, maior a possibilidade que essa equipe tem de chegar em patamares diferentes de resultado. Você virou gestor agora, está assumindo, né, um cargo de gestão, pretende ocupar esse espaço da liderança. Cuidado com essa armadilha de querer ser todo mundo muito parecido com você. É uma tendência que a gente tem, mas é um erro que a gente não deveria cometer. Quanto mais diversidade, mais legal. Tá bom, mas como é que eu lido com essa diversidade? Aí vem muito dessa história da gente ocupar o espaço da liderança. Eu preciso começar a conhecer as pessoas, entender como elas funcionam. E isso está muito relacionado com a gente lidar com algo que também é nosso, biológico, faz parte do ser humano, que são os nossos vieses inconscientes. O que é um viés inconsciente? São coisas que a gente faz sem perceber. São ideias que a gente tem que a gente não percebe muito bem de onde veio. E isso está muito relacionado com uma palavra que se usa muito hoje, que é o preconceito. Preconceito nada mais é do que um pré-conceito. Um conceito que a gente tem antes de conhecer uma determinada situação ou uma determinada pessoa. Por isso, pré-conceito. E todos nós, pessoal, temos os nossos preconceitos. Faz parte de quem nós somos, com base na educação que a gente teve, na formação que a gente teve, nas nossas experiências de mundo, no nosso perfil comportamental. Cada um de nós tem uma maneira de enxergar o mundo. E isso faz com que a gente tenha esses preconceitos. E esse viés inconsciente, ele pode nos levar a tomar decisões que não são tão interessantes no dia a dia. Como é que a gente lida com isso? Conhecendo sobre a gente mesmo. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é da onde vem o preconceito. Todos nós temos dentro do nosso cérebro algumas estruturas que vão estar envolvidas na nossa tomada de decisão. Nós temos uma parte muito primitiva, que é o nosso cérebro reptiliano, responsável pelo nosso instinto de sobrevivência, nossa autopreservação. Ele está o tempo todo monitorando o que acontece ao nosso redor, os estímulos que a gente recebe. E se a gente percebe que um desses estímulos é uma ameaça para nós, o nosso reptiliano vai nos colocar no que a gente chama de modo de luta e fuga. Eu quero enfrentar aquela ameaça ou fugir daquela ameaça. Inclusive, o nosso cérebro nos prepara para isso, gerando alguns neurotransmissores, adrenalina, cortisol, a gente fica lá meio ligado, meio pilhado. Quando isso acontece, a gente entra nesse modo de luta e fuga, no nosso sistema límbico, que é uma segunda estrutura do nosso cérebro, que processa as nossas emoções, nós vamos ter uma emoção negativa. Medo, ansiedade, nojo, alguma coisa que nos incomoda, raiva. E aí, pessoal, se a gente deixar isso tomar conta da gente, a gente não consegue lidar com o novo, a gente não consegue lidar com o diferente, a gente não consegue lidar com pessoas que têm uma visão de mundo que talvez às vezes é oposta da nossa. Por quê? Porque tudo aquilo que é diferente de nós, o nosso cérebro considera lá na parte mais primitiva dele que é uma ameaça para nós. Claro, se é diferente, pode ser um inimigo. Então, como é que a gente lida com isso? Entendendo que isso acontece, que nós temos os nossos preconceitos, que nós medimos o mundo com a nossa própria régua, que é diferente da régua dos outros, e a gente tem que usar uma outra parte do nosso cérebro que nos diferencia dos demais animais, que é o nosso neocórtex, a parte racional do nosso cérebro, para a gente filtrar essa parte mais instintiva e emocional, aplicar filtros racionais e tomar essas decisões apesar das sensações que a gente tem. E quando a gente vai lá e conhece o outro, se dedica a entender como o outro funciona, o outro deixa de ser uma ameaça, mesmo que ele seja diferente. Essa é a postura de um aprendiz, pessoal. O líder, ele é um eterno aprendiz. Ele aprende com os pares, com os liderados, com os líderes dele,
com a família, com os amigos, com toda aquela informação que ele busca no mundo, mas fundamentalmente ele aprende com quem é diferente, com quem ele não gosta, com quem ele não concorda. De repente eu encontro uma pessoa que tem uma maneira de encarar o mundo muito diferente da minha. Legal, agora eu quero escutar essa pessoa. Não para discordar dela ou para fazer oposição a ela, mas para aprender com ela. Talvez eu nunca concorde, mas eu posso aprender. Eu posso aprender sobre os motivos pelos quais pessoas enxergam de um jeito diferente do que eu enxergo. Eu posso aprender a respeito das minhas próprias reações quando estou em cenários como esse. E se eu sou um aprendiz e eu agora vou lá e ocupo o espaço da liderança, as pessoas que me seguem, aquele time que eu lidero, também passa a ter uma postura de aprendiz. E aí a diversidade passa a ser desejada pela equipe. E aí a gente consegue desenvolver. Você virou líder agora, ou se você é um líder há um certo tempo, ou tá na dúvida se é um líder ou é só o gestor do time, pensa nisso. Você tem o cargo ou está ocupando espaço? Para ocupar o espaço, você vai ter que estar mais próximo das pessoas, ter genuíno interesse por elas, entender como elas funcionam. Isso vai gerar conexão. Vai ter que lidar com essa questão aí da diversidade, vai ter que lidar com seus preconceitos. Fazendo isso no dia a dia, o resto você vai construir em cima. Enquanto você não ocupar o espaço, não souber lidar com as diferentes pessoas, não tiver os seguidores, não adianta técnica, não adianta processo, porque as pessoas simplesmente não acompanham você. Cuidado! Primeiro você vai lá, trabalha as pessoas, depois você implementa processos e vai em busca dos resultados que você quer atingir junto com o seu time. Um time conectado, em que todo mundo respeita e deseja essa diversidade e que segue você porque você ocupou o espaço, esse é o time que vai levar você para aquele patamar que você tanto busca. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, toda quarta-feira, 8 da noite, sai um vídeo novo aqui no nosso canal. Aguardo vocês aí para um próximo bate-papo.